Olá pessoal, boa noite, tudo bem? Sejam bem-vindos a mais um vídeo. E hoje, né, vão ser dois vídeos, né, com um primeiro, né, com a personalidade, né, que o professor Luiz Carlos Molhon, né, ele é uma pessoa que eu admiro muito, que me ajuda muito, me atura, né, para tirando as minhas dúvidas, né, as minhas perguntas, né? Mas é sempre bom, né, tê-lo aqui e espalhar o conhecimento que sobra nele. Então, professor Molhão, ele é físico, PhD em meteorologia, pós-doutor em hidrologia de florestas. Né? E, acima de tudo, uma pessoa fantástica, sempre solícito a ajudar quem pede. Realmente, né? Professor Molhão, boa noite, muito obrigado pela sua presença. Boa noite, Tiago. Boa noite, internautas. É uma satisfação estar de volta aqui a essa tua sessão de vídeo. E vamos para o assunto de hoje, né? Exatamente, né? O assunto de hoje, né, é o ninho, né, e laninha, né? O professor Molhão vai explicar um pouco, né, do que nós conhecemos sobre as origens e as implicações, né, sobre o clima. Né? Então, nada melhor, né? Não conheço ninguém melhor do que ele para explicar essas condições. Então, professor, a bola é sua, professor. Comece de onde você quiser. O especialista é o senhor. Estou aqui para aprender. Muito obrigado, Tiago. O El Niño é um fenômeno que até 90, 83 era praticamente desconhecido, né? Se você pegar a literatura antes de 1983, provavelmente você vai encontrar uma meia dúzia de artigos escritos sobre o assunto. Por acaso a gente tinha conhecimento, por conta que um dos nossos colegas contemporâneo de doutorado na Universidade de Wisconsin, Madison, é chileno, José Rutland. E como chileno, obviamente, ele conhecia muito bem o fenômeno, né? Então, esse fenômeno El Niño, ele é caracterizado, é um fenômeno oceânico, importante isso, e ele é caracterizado pelo aumento acima da média das temperaturas do Oceano Pacífico. Em alguns casos, chega a ficar, em média, 4 ou 5 graus acima, né? Anomalias positivas. Nós sabemos muito bem diagnosticar o fenômeno, mas ainda não temos ideia da origem dele, como é que ele começa. E ele tem um impacto muito grande no clima global e nos climas regionais, por conta que muitas vezes não é um ninho forte, as águas as águas anomalamente quentes, elas têm uma área, cobrem uma área de às vezes 50, 60 milhões de quilômetros quadrados. Com a água quente, ela injeta muito calor, não só na forma de calor sensível, aquecendo diretamente o ar, com a transferência de calor, mas também na forma de calor latente, ou seja, vapor de água, umidade que é cedida pelo oceano. Essa umidade, ao subir formando as nuvens e chuva, condensa e libera o calor que foi usado na evaporação. Por isso é chamado de calor latente. É um processo termodinâmico reversível, ou seja, a mesma quantidade de calor que foi usada para evaporar essa quantidade de água, quando volta para o estado líquido, ela libera para a atmosfera e, com isso, é um mecanismo bastante eficiente de se transportar calor para as camadas mais altas da atmosfera. E a quantidade de calor é tão grande que, quando a gente pega, por exemplo, os dados do sensor de micro-ondas,
o MSU a bordo de satélites. Temos dados de vários sensores a bordo de vários satélites desde 1979. Portanto, no ano que vem já vai estar completando, aliás, final desse ano, dezembro, vai estar completando 40 anos de dados. E com um sensor passivo de micro-ondas, nós podemos, então, usar a metodologia para calcular a temperatura, por exemplo, da baixa troposfera, né? Então, quando você vê os dados da baixa troposfera por esse sensor de micro-ondas, você percebe, por exemplo, que o El Niño forte de 97 e 98, ele chegou a injetar uma quantidade de calor que elevou, segundo o sensor de satélite, elevou a temperatura global em 0,74 graus centígrados. Depois tivemos um El Niño moderado em 2009 e 2010, houve um aumento de 0,51 graus centígrados, e esse El Niño forte que ocorreu em 2016 e 2017 elevou a temperatura em 0,86 graus, quer dizer, quase 1 grau centígrado. Essa temperatura global, quase 1 grau centígrado acima. Os El Niños têm um impacto bastante grande, principalmente nas regiões tropicais. As áreas dentro dos trópicos, áreas continentais dentro dos trópicos, elas sofrem secas severas. Então, temos registros já de mais de centenas de anos de ocorrência de El Niños através de dados históricos, que mostram, então, que, em geral, esses El Niños para o norte e nordeste do Brasil provocam secas severas. Nessa situação, fica um ar seco descendo sobre a região, cria um sistema de alta pressão, e essa alta pressão bloqueia a entrada das frentes frias, que no Brasil, de maneira geral, é o principal mecanismo que produz chuva. E essas frentes frias podem ficar bloqueadas na região sudeste, às vezes, por exemplo, como de 79, o El Niño de 79, que não foi um El Niño muito forte, mas ele bloqueou as frentes frias em cima de Minas Gerais e do Espírito Santo, e choveu muito, aí enquanto o resto do norte e nordeste fica praticamente sem chuva. Já o El Niño de 2015 e 2016, a alta pressão ela se deslocou mais para o sul, pegando inclusive o estado de São Paulo e o estado de Paraná, e bloqueou as frentes em cima do Rio Grande do Sul e Santa Catarina, de tal forma que esse último El Niño forte, ele na realidade ele começou no segundo semestre de 2014 e provocou um colapso no fornecimento de água potável na cidade de São Paulo, onde o sistema Cantareira realmente não conseguiu suprir a água. O pessoal passou por um racionamento severo, tiveram que usar o chamado volume morto, né, que é aquele volume que normalmente não é bombeado, não é acessível pelas bombas. Então, esses El Niños, eles têm um impacto global, do ponto de vista de aquecimento, e tem um impacto regional, no qual, para as regiões tropicais, o problema é realmente a redução da precipitação pluviométrica. O fenômeno oposto, o resfriamento do Pacífico, antigamente, né, bem antigamente, a gente chamava de anti-El Niño.
porque o efeito era oposto em tudo, basicamente em tudo. E depois, acho que foi George Philander, da Universidade de Princeton, acho que disse, bom, anti-El Ninho é Laninha, né? Se El Ninho, na linguagem espanhola, significa o menino, e esse nome foi dado pelos pescadores da costa oeste da América do Sul, Peru, Chile, Equador, porque o fenômeno era mais sensível em dezembro. E devido à proximidade do Natal, né? Eles denominaram o fenômeno de El Niño, que na língua espanhola significa o menino Jesus. Então o resfriamento passou a ser chamado de Laninha, que tem basicamente o impacto oposto. O Laninha tende a resfriar o clima global e tende a produzir mais chuvas na região norte e nordeste, enquanto a região sudeste e sul ficam com menos chuva. Então, quando você faz uma correlação linear entre o índice de El Niño com a chuva no Brasil, os coeficientes de correlação aparecem altos na parte norte, no norte da região norte e na costa norte brasileira, e aí parecem bastante altos também, da ordem de 0,6, 0,7, no Rio Grande do Sul, em particular, no sudoeste do Rio Grande do Sul, pegando, então, o norte-centro da Argentina e o Paraguai também. E um ponto importante que não afeta muito a nossa região tropical, não muito diretamente, não afeta tanto a agricultura, é que os laninhas, eles normalmente estão associados a invernos frios. Então, durante um laninha, as massas de ar polar, elas entram mais fortes, mais intensas. E isso pode aumentar o risco de geadas. Nós temos o famoso Laninha de 1974-75, os dias 16, 17 e 18 de julho de 75, que foi a pior geada que nós tivemos nesses últimos 70 anos. Né? E como vinha de um período entre 1946 até 76, aquele período, a década de 50, também tivemos laninhas fortes, e alguns também na década de 60. Então o pessoal do sul e sudeste ficou submetido a geadas mais frequentes do que o normal, como a geada de 52, a geada de 56, por exemplo. Isso veio desgastando os produtores rurais, de tal forma que a geada de 1975, ela foi o golpe final. Ela simplesmente acabou com o café, cultivo do café, no oeste do Paraná. Então, muitos dos agricultores que estavam no sul e sudeste, em função dessa frequência alta de invernos rigorosos, associada a uma maior frequência de laninhas, eles simplesmente venderam as suas terras e passaram a desbravar o centro-oeste. Você vê o que uma situação climática, nesse caso, posso dizer, porque foram 30 anos, em que um período em que há uma ocorrência frequente
de massas de ar polar frias e risco de geada aumentado, você pode ver como isso aí mexe com a população, com a demografia. A história mais tarde vai contar que o desbravamento do Centro-Oeste, a transformação do Centro-Oeste no maior celeiro do mundo, ocorreu em função desse período frio, com uma frequência grande de laninhas que ocorreram entre 1946 e 1975. A partir de 75, 76, na realidade, o Pacífico voltou a ficar um pouco mais quente e a frequência de invernos frios diminuiu. Na realidade, predominaram os El Ninhos de 76 até 98. E com isso, os invernos ficaram mais amenos e o risco de geada foi bastante diminuído. Mas para você ter uma ideia, Tiago, este ano, por exemplo, nós tivemos geadas no início de dezembro. Agora, no início de janeiro, tivemos geadas nas serras catarinenses. Urubici, São Joaquim, registraram temperaturas 0 graus. E por incrível que pareça, agora no dia 21 de março, Coronel Suárez, na Argentina, a província de Buenos Aires, ou estado de Buenos Aires, ele é dividido em 3 municípios, ou 3 partidos, como eles chamam, e o de Coronel Suárez é um pouco mais ao sul da capital, do Buenos Aires. Sofreu, então, uma geada antecipada agora no dia 21 de março. Como as águas ainda permanecem frias, e aí você pode mostrar para os nossos seguidores como está a situação atual do Pacífico. Os dados são do CPC. Fazer aquele site que a gente separou, né? Isso, é. Okay. Os dados são do CPC, do Climate Prediction Center. E o espectador, acredite, isso não é ficção científica, não. Hoje a comunidade científica dispõe de 70 boias fixas, ancoradas, como eles chamam, entre a América do Sul e a Austrália, a Indonésia. Algumas dessas boias, outro, Tiago, esse aí mostra, nós vamos comentar depois sobre esse aí. Volta. Peraí, só um instantinho, professor, aqui. Pronto, esse aqui? Isso, a parte de baixo, a tirinha de baixo, dá para ver, então, o espectador está vendo a América do Sul do lado direito, a Austrália e a Indonésia do lado esquerdo. Nós estamos falando numa distância entre a América do Sul e a Austrália e a Indonésia, da ordem de 18 mil quilômetros de extensão, praticamente metade do perímetro, né, do planeta Terra. E essa cor em azul que aparece são águas frias. É importante lembrar que, exatamente, importante lembrar que para a atmosfera não interessa se o oceano tem 10 centímetros de profundidade ou tem 4.000 metros de profundidade. O ponto importante é a temperatura da superfície, daquela pelezinha, assim, na superfície do oceano, porque a atmosfera é aquecida por baixo, e o processo físico mais importante para o aquecimento e resfriamento da atmosfera é a condução de calor. Então, se o oceano está frio, ele esfria toda a troposfera, que é essa camada da atmosfera até próximo da gente, até 12, 16 quilômetros, dependendo de onde você está.
Se a água está quente, então a tendência é aquecer a atmosfera. Então, para a atmosfera, o que muda a atmosfera é exatamente essa persistência da água fria, como nós estamos vendo. Mas a tendência, Tiago, é realmente dessas águas frias se dissiparem agora a partir de maio, e nós vamos ver então a causa. Uma das hipóteses da formação do El Ninho é essa próxima figura que você vai mostrar, em que mostra assim, notar que Essa? exatamente. Ela está animando? Não, não. Volta e Atualiza a página. Pronto, agora isso, foi. tá aí. Essa figura, de novo, o lado direito é a América do Sul, o lado esquerdo é É de cima ou de baixo, professor? a de cima, que Tá. é a anomalia. Ok. Do lado direito está a América do Sul, do lado esquerdo está a Austrália e a Indonésia, e aqui nós estamos vendo em profundidade. A parte superior é a superfície do Pacífico, e dá para ver a escala à esquerda, que vai, nesse caso, até 450 metros de profundidade. Como eu disse, isso é resultante desse sistema de boias que existe, algumas com instrumentos até 1.000 metros de profundidade. Então, com isso a gente monitora o ninho. O que o espectador está vendo é, na realidade, o que é chamado de onda de Kelvin, que é uma propagação de calor, praticamente massa não é propagada, é o calor que se propaga aí em direção à América do Sul. Então a onda inicia lá no oeste do Pacífico, na chamada piscina de água quente, próximo da Austrália e Indonésia, e era uma onda subsuperficial. Ela leva aí da ordem de 3 meses para atravessar o Pacífico todo, e ela traz então calor, e com isso a tendência vai ser de o Pacífico ficar neutro. Se você voltar, toda vez que você volta e clica nela, ela anima. E essa Tiago, é uma das hipóteses que se tem para a formação de El Ninho. Em princípio, o vento de superfície ele sopra de leste, da América do Sul, em direção à Austrália e Indonésia. E o atrito do vento, o estresse do vento na superfície de água, acumula água lá do outro lado. A água, então, vai se empilhando lá do lado da Indonésia e Austrália e empurrando a termoclina, que é a que aparece na figura de baixo, com uma temperatura de 20 graus. Isso aí, exatamente. Note que a termoclina ela é mais próxima da superfície da América do Sul e ela se aprofunda quando vai para o oeste. Então vai empilhando água, e como água é um fluido incompressível, esse peso vai empurrando a termoclina para baixo, criando pressão, e como se tivesse, por exemplo, apertando uma mola. De repente, essa pressão é liberada, ou seja, a termoclina reage e expulsa a água e todo o calor. Uma pequena parte de água é transportada, mas a maior parte é calor. E tem então aquela propagação de oeste para leste, como vocês veem no quadrinho de cima. Essa água quente chegando aqui, ela eventualmente aqueceria a superfície do oceano e muda o campo de pressão, enfraquece os ventos, e aí as nuvens começam a se formar em cima da água quente, e nós teríamos um El Ninho.
Na atmosfera, então há um jogo de pressão. Em geral, a pressão é mais baixa sempre em cima dos continentes e mais alta em cima dos oceanos. No caso, então, normal, a pressão é baixa em cima da Indonésia e das Filipinas, onde temos a chamada piscina de água quente do Pacífico, com temperaturas de 30 graus. E a pressão é mais elevada no Pacífico Central. Essa é a condição normal, de tal forma que o vento sopra de leste para oeste. Quando ocorre um El Niño, a pressão baixa no Pacífico Central e Leste, próximo da América do Sul, e aumenta lá na Indonésia. Então fica uma espécie de gangorra barométrica, em que nos anos de Laninha a pressão é mais baixa do que o normal na Indonésia e mais alta no Pacífico, e nos anos de El Niño inverte, a pressão fica baixa no Pacífico Central e Leste e aumenta em cima da Indonésia e Austrália, que também sofre com secas severas nesses períodos de El Niño. Isso aí foi chamado de oscilação sul, ou os hispânicos chamam de oscilação austral, porque os dois centros que estão sendo utilizados para medir a pressão, um é Tahiti, nas Polinésias Francesas, que fica a 17 graus sul de latitude, e outro é Darwin, na Austrália, que fica a 11 graus de latitude sul também. Então, como é essa oscilação, esse sobe e desce de temperatura, como uma espécie de uma gangorra, se processa essencialmente no hemisfério sul, então nós temos o que foi chamado de oscilação sul, que é medida por um índice, o índice de oscilação sul, que nada mais é do que a anomalia de pressão. Em resumo, é a anomalia de pressão, de tal forma que o índice ele é feito de quando a pressão está mais baixa no Pacífico Central e Leste. Então o índice é negativo, e você subtrai a pressão de Tahiti menos Darwin. Então, se a pressão é mais baixa do que o normal em Tahiti, o índice é negativo. Por outro lado, o índice é positivo quando a pressão é mais alta na região do Pacífico Central e Pacífico Leste, próximo da costa da América do Sul. Normalmente, as pessoas dizem que índices de oscilação sul positivos, ou seja, em que a pressão está mais alta em cima do Pacífico Central e Leste, próximo da América do Sul, isso coincide com laninhas. E quando a pressão está mais baixa no Pacífico Central e Leste, coincide com El Niños. Nem sempre isso é verdade, viu, Tiago? Se você fizer a contabilidade, em torno de 2/3 a correlação coincide, ou seja, índice de oscilação sul negativo coincide com El Niño, índice de oscilação sul positivo coincide com Laninha. Mas todo mundo simplesmente diz que isso ocorre sempre, mas não é verdade. Cerca de 2/3, de acordo com a correlação linear, 2/3 das vezes coincidem, sendo que falta agora aí uns 33% de não coincidência. Ou seja, pode ser uma situação de El Niño e o índice de oscilação sul está positivo ao invés de negativo e vice-versa. Então, nós aqui no Brasil, nós sentimos um impacto exatamente por causa disso que é chamado de teleconexão.
dizer, quando as águas estão quentes, as nuvens se formam em cima das águas quentes, abaixa a pressão lá, o ar sobe e se desloca em direção a leste e desce em cima do Brasil tropical, criando então essa alta pressão que bloqueia a entrada das frentes frias, e o resultado disso, a cerca de 1,5 km de altura, mais ou menos, há uma inversão de temperatura com ar bastante quente e seco, umidade relativa entre 10% e 20%, e com isso temos um mecanismo que impede o desenvolvimento da chuva nessa região. Então, a origem mais aceita é essa que vocês estão vendo aí na tela, que é a propagação de uma onda de Kelvin vindo do oeste do Pacífico, aquela região da Austrália e Indonésia, e em direção à América do Sul. Mas aí é pergunta, né? Tá bom, o que é que produz essa onda? Aí vem, campo de vento, o vento se acelera, empurra a água que vai se acumulando lá no oeste do Pacífico e fazendo pressão em cima da termoclina, que é essa última linhazinha preta que aparece ali na figura de baixo. Tá bom, mas o que é que muda o vento? É o campo de pressão que muda e acelera o vento. Sim, mas então o que é que muda o campo de pressão? Aí fica aquela de... você não consegue explicar bem exatamente qual o gatilho, né? O que é que dispara o processo como um todo? Porque há quem diga que não são dois fenômenos separados, é o Ninho e o Laninha. Há quem diga que eles são o mesmo fenômeno, só que com fases. O El Ninho seria a fase quente e o Laninha seria a fase fria do mesmo fenômeno. Então, o que é que dispara? Aí você chega num impasse, você não consegue explicar. Tá? Então, se você entra na Wikipédia, por exemplo, e pergunta lá, entra na Wikipédia, você vai ler que o que é o El Ninho? O El Ninho é uma oscilação, né, com uma frequência natural devido à dimensão do Pacífico. Isso não explica nada. Foi então que ao longo desses anos, e na realidade eu comecei pesquisando o problema do degelo no Ártico. Porque caiu nas minhas mãos um artigo da revista Monthly Weather Review, da American Meteorological Society, Sociedade Americana de Meteorologia, um artigo dessa revista publicado em novembro de 1922. Ela narra a expedição norueguesa, expedição oceanográfica norueguesa, chefiada pelo Dr. Adolf Hoyle. Essa expedição foi até o Ártico para ver por que o gelo estava derretendo, 1922. E fizeram sondagens oceânicas, por exemplo, em 81 graus de latitude, portanto, dentro do Ártico. Eles chegaram com sondagem até 3.100 metros de profundidade e perceberam que as águas estavam mais aquecidas do que o normal, da ordem de 1 grau, 1,2 graus centígrados acima do normal. Então concluíram que o degelo estava sendo causado por essa penetração de água quente. Isso foi então 2007, 2008, depois novamente houve um degelo acentuado em 2012. Aí eu fiquei pensando o que é que faria com que a água tivesse se aquecido. E, claro, esse relatório de novembro de 1900, a expedição foi em agosto de 1922, mostrando claramente que, na época, 1922,
qual era o impacto que o homem tinha em termos de queima de petróleo e carvão mineral? Praticamente nada, né? Então, por que nós já temos registro de degelo bastante acentuado no Ártico já há praticamente 100 anos atrás? E foi pesquisando isso aí que eu voltei a minha atenção para a força gravitacional da Lua. A força gravitacional da Lua e um ciclo da Lua chamado ciclo nodal, que é um ciclo de aproximadamente 19 anos, 18,6 anos, e que mexe, na realidade, esse ciclo é relativo à declinação, ou seja, a inclinação do plano da órbita da Lua com relação ao equador terrestre. Esse plano, ele não tem uma posição fixa, né? Ele oscila 5,1 graus para cima e para baixo do Trópico do Capricórnio, né? Do Trópico do Câncer, Capricórnio, em função do fato de que a Lua, o eixo de rotação da Lua, faz um ângulo de 5,1 graus com relação ao plano da eclíptica, onde estão os planetas, o Sol e os planetas. Como a Terra faz 23 graus e meio, então a Lua oscila 23 graus e meio com 5,1, ela chega a 28,6 relativamente ao equador terrestre, formando um ângulo bem grande, e depois, 9,3 anos depois, baixa, ou seja, 23 menos 5 dá 18,4, e novamente, mais 9,3 anos, ela volta para a posição de inclinação extrema. Professor, eu botei na tela o seu artigo lá da Gênese do El Niño, que eu publiquei lá. Isso, tá ótimo. Então, isso aí nós vamos usar já já. Então, veja bem, quando a inclinação está máxima, como foi em 2006, 2007, a minha hipótese é que a força gravitacional da Lua tenha um componente mais da direção Equador-Polo. Com isso, ela acelera as correntes marinhas, como a corrente do Golfo, no Oceano Atlântico, e a corrente de Kuroshio, no Pacífico. Essas correntes marinhas levam mais calor para fora dos trópicos. No caso do Atlântico, ela entra dentro do Ártico, e como a maior parte do gelo é flutuante, e vocês sabem que num iceberg 10% está fora e 90% está submerso. Se essa água quente, então, derreter parcialmente a parte submersa não consegue aguentar o peso da parte aérea e o iceberg, a montanha de gelo, colapsa. Aí ficam dizendo que é por culpa do aquecimento global. Mas, como eu disse, já ocorreu antes, em 1922, se tem registro. No Pacífico é diferente, porque do lado oeste do Pacífico, a corrente de Kuroshio, ela leva calor, mas como o Pacífico não tem uma conexão com o Ártico, é fechado ali, a tendência é da água quente se acumular na costa do Canadá, sul do Alasca, e eles chamaram aquilo de, como ocorreu agora nesse período, né? Eles chamaram aquilo de blob, V-blob, ou seja, a mancha, né? Exatamente, você pode mostrar ali a região do Canadá, isso. A água quente se acumula aí. No Atlântico, não. A corrente quente do Golfo, do México, né?
Ela sobe ao longo da costa americana, cruza o Oceano Atlântico, banha a Inglaterra e a Escandinávia e entra para dentro do Ártico. Tá? Então, estudando isso, percebi esse assunto e fui procurar então as datas que isso ocorriam, e aí você volta para o artigo. Isso, está aí, ó, um exemplo em correntes marinhas. Aqui ele mostra, nessa figura, ele só mostra a corrente do Golfo em vermelho, né? Uma parte dela bifurca, retorna, e outra parte entra para dentro do Ártico. Se você pegar o Pacífico, essa aí, por exemplo, essa figura. Vamos lá. Aqui. 1, 2, 3, 4. Aqui. Essa figura mostra aqui, então, tá vendo? A corrente quente equatorial indo em direção ao Japão. Olha do outro lado da figura. Isso, tá vendo? Essa corrente é chamada ao contrário. Ela vai do trópico para lá. Isso. Chamada corrente de Kuroshio, que leva calor, faz com que o Japão, por exemplo, tenha um clima mais ameno do que, por exemplo, a Coreia do Sul e a China, né? Então, quando eu estava vendo isso, que eu procurei as datas, porque afinal de contas isso tudo é astronômico, então as datas são relativamente precisas, né? Tem alguma pequena oscilação, mas mais ou menos precisa. Me deparei com aquilo que eu coloquei naquela tabela. Onde é que está o artigo, Tiago? Já está na tela. Isso. Não sei se você tem condições de ampliar isso. Mas eu queria, depois o espectador pode ver com mais cuidado, de que a primeira coluna é o mínimo lunar, onde o plano da órbita da Lua chega a 18,4. Na segunda coluna, o 23,5 é o plano intermediário, onde ela está em cima da linha do trópico. Esse ficou melhor assim, professor. Isso, tá bom. E depois o máximo de inclinação. Então, dá para ver claramente aqui que o máximo de inclinação ocorreu no dia 22 de março de 2006 e 28,6, que coincide com aquele degelo. E a quarta coluna é, de novo, quando ela está voltando para a posição mínima, que ela passa novamente em cima da linha do trópico. A curiosidade que me atraiu foi o fato que vocês podem ver, está marcado ali, setembro, os primeiros 2 dígitos do mês, então 21 de setembro de 2015, foi um El Niño forte. Aí eu percebi que todos os anos em que a Lua tinha estado no mínimo, 97, 98, 77, 79, 57, 58, 41, 42, e por aí vai, tinha ocorrido um El Niño forte. Daí a minha sugestão de que é muito provável que, quando o plano da órbita está dentro da região tropical, atingindo o mínimo de 18,4 graus de declinação, ou seja, a latitude que faz com o equador terrestre, a força gravitacional, componente da força gravitacional é mais na direção leste-oeste. Então, a força gravitacional da Lua não atua nas correntes marinhas de forma a exportar muito calor para fora. Ela conserva mais calor na região tropical, e isso pode ser o início, um trigger, né, um gatilho do El Niño. Quer dizer, como eu disse, a gente não sabe ao certo a origem do El Niño.
Mas é muita coincidência Muita, né, que professor? nessa declinação lunar, desde 1885, a gente tenha, Tiago, a coincidência de toda vez que a Lua está dentro dos trópicos, está no mínimo, então ela gere esses El Ninhos. Nessas circunstâncias, Tiago, se essa hipótese tiver correta, o próximo El Ninho forte vai ser em 2034. Isso. Provavelmente 2034, 2035, talvez já começando no segundo semestre de 2033. O que a gente observou também é que a sequência de anos anteriores a isso são anos que já começa a reduzir as chuvas na região tropical, porque ainda está surtindo o efeito de quando a Lua esteve no máximo, dela está, então, acelerando as correntes e levando calor para fora dos trópicos, como eu disse, no Ártico, o gelo é flutuante, então a água quente entra por debaixo do gelo e derrete o gelo. No momento que esse transporte de calor diminui, então o gelo volta a se formar. E tem um certo atraso aí na resposta, né? Quer dizer, a força gravitacional, as correntes marinhas, elas são correntes muito lentas. Embora a água tenha uma capacidade calorífica muito grande, mas as correntes marinhas são lentas. Você está falando na corrente do Golfo, por exemplo, ela dá 2 metros por segundo. Né? Você leva um montão de tempo para percorrer esses praticamente 9.000 quilômetros que existe entre a região tropical e o Polo Norte, por exemplo. Então leva um tempão para percorrer isso aí e há um certo atraso na resposta. Tanto assim que houve um pequeno degelo em 2006, 2007, mas o degelo maior ocorreu em 2012. Então há um certo atraso, assim como também, uma vez que a Lua está no mínimo, como foi agora 2015, 2016, na região tropical, a gente já começa a sentir a redução da chuva uns 4 anos antes. Ou seja, no nosso caso aqui, começou em 2011, 2012, com uma sequência de anos para o Nordeste, anos muito ruins, culminando então com esse evento forte de El Ninho em 2015, 2016, aliás, já começou no segundo semestre de 2014. Posso Então, mostrar aqueles dados, professor? Tabela de dados? Posso mostrar aquela tabela de dados? A tabela de dados? É, essa aqui. Não, você está mostrando. Ah, sim, é. Então, aqui são os eventos históricos, né, que já ocorreram a partir de 1950. Esses dados são encontrados no CPC e cada número desse representa uma média móvel de 5 meses das anomalias, tal que em vermelho são os meses de El Ninho e em azul são os meses de Laninha, com um sinal de desvio negativo. Então a gente pode ver, por exemplo, em 74, 75, né, o Laninha que se formou muito forte a partir de 73 e, como eu disse, culminou em julho de 75 com a geada mais severa que nós tivemos nos últimos 70 anos. E isso mudou a demografia do Brasil e o uso da terra, né?
e o Centro-Oeste passou a ser o maior celeiro de grãos do mundo, os cerrados, que antes era praticamente coberto de vegetação nativa. E aí nós podemos ver uma sequência de El Ninhos e Laninhas sempre se alternando, né? Então, em princípio, os El Ninhos fortes seriam produzidos pela componente da força gravitacional da Lua está atuando mais na direção leste-oeste, empilhando a água de lá para aquele lado. E aí sim, na sequência, nós teríamos a onda de Kelvin, trazendo calor para a parte leste do Pacífico, produzindo o El Niño, né, como nós temos aqui. Note que as águas já começaram a se aquecer a partir de março, abril de 2014. Só que eles não pintaram de vermelho porque embora estivesse levemente aquecida, eles consideram que tudo que está entre mais ou menos meio grau centígrado para cima, meio grau centígrado para baixo, é considerado ano neutro ou período neutro. E só quando ela passa durante 5 meses, passa a ficar acima de 0,5 é que consideram um El Niño, mas você pode ver claramente que a mudança já ocorreu um pouco antes, em abril, maio de 2014, teve um efeito, como eu disse, desastroso no fornecimento de água para a cidade de São Paulo, embora, Tiago, tenha que se ressaltar que a seca mais severa não foi essa, não. Exatamente. A seca mais severa nesses últimos anos, ela ocorreu em 1963. Também, você pode olhar na tabela, também foi um ano de El Niño. Tá aqui, 63, bem lá em cima. 63 está aí, isso que você está marcando. Mas aí teve um agravante, né? Ele não coincide com o mínimo lunar. Aí teve um agravante, que é o que eu queria comentar, que há alguns anos atrás eu escrevi também sobre a hipótese de que grandes erupções vulcânicas tropicais poderiam causar El Niños. Porque se a gente for olhar, todo El Niño ele tem associado uma atividade vulcânica bastante acentuada. Nesse caso de 63, o vulcão Monte Agung entrou em erupção, o vulcão Monte Agung em Java, lá na Indonésia, entrou em erupção em março de 63. E como a erupção ela é tropical, rapidamente, em questão de 2, 3 semanas, os aerossóis do vulcão que estão na estratosfera, a parte das cinzas, o material particulado, ele é mais pesado, ele sedimenta rapidamente. Mas o dióxido de enxofre que é emitido pelo vulcão, ele se combina com a umidade da estratosfera e cria gotículas de ácido sulfúrico, H2SO4, e são aerossóis extremamente refletores, da ordem de 99% de reflexão, o albedo bastante alto, 99%, e altamente persistente, de tal forma que, em questão de 3 semanas, eles já dão volta no planeta e formam uma faixa, uma espécie de uma cortina na região tropical, que é a que recebe mais radiação do Sol, e esses aerossóis, então, aumentam o albedo planetário, refletem mais radiação solar de volta para o espaço, e em cima dos continentes há um aumento de pressão. E nesse caso, havendo um aumento de pressão, movimento de ar descendente seco, o resultado é que toda grande erupção, ela provoca secas
nos continentes tropicais, em particular o Brasil. Vale lembrar, por exemplo, que uma das maiores secas do Nordeste, 1877-79, descrita por Euclides da Cunha naquele livro Os Sertões, ela coincide com a erupção de um vulcão bem próximo da gente, na Cordilheira dos Andes, o Cotopaxi, que foi uma erupção vulcânica bastante forte, segundo os vulcanólogos. E nós tivemos em 82 a erupção do vulcão El Chichón, no México, que depois fez com que 82 fosse um ano de virasse para um ano de El Niño, e 83 continuou a ser um ano de El Niño, como você pode procurar aí na tabela. 83 foi um ano de El Niño, que também provocou grandes desastres em termos de secas severas aqui para nós. Aqui para nós, eu digo, no norte e nordeste, e como eu disse, essas secas são provocadas por um movimento de ar descendente seco em cima do norte e nordeste, provocando uma inversão de temperatura, e a umidade, então, que vem do Oceano Atlântico, ela passa pela região, não consegue ser convertida em chuva e vai alimentar as frentes frias que ficam bloqueadas mais ao sul. No caso particular de 2014, 15 e 16, essas frentes ficaram bloqueadas sobre o Rio Grande do Sul, Santa Catarina. Choveu muito lá e uma das consequências foi a seca severa em São Paulo, Minas Gerais e posteriormente no Nordeste como um todo. Mas a seca de 63 para a região Sudeste e partes do Centro-Oeste, ela foi, em termos de redução de chuva, ela foi mais severa do que a seca de 2014. A grande diferença está aí no fato de que, como em 1963 a população era pequena, não sei quantos tinha, mas se a gente recordar da Copa de 1970, tinha uma música que dizia 90 milhões em ação, em 1970, né? Isso. Então, em 63, provavelmente, nós éramos menos de 90 milhões. Hoje nós somos 205 milhões. Uhum. Então, a população, principalmente em centros como São Paulo, Rio de Janeiro, a população aumentou drasticamente, né? E a economia também naquela época era uma economia não globalizada, uma escala um pouco menor, não como hoje, que uma seca dessas, mesmo uma seca moderada, ela tem um impacto muito mais severo na economia e o transtorno social bastante grande. Então, o El Niño é basicamente isso. O El Niño, Laninha, como eu disse, alguns consideram sendo o mesmo fenômeno, sendo o El Niño a fase quente e o Laninha a fase fria. Quando se tem o El Niño, as águas do Pacífico ficam aquecidas, muda a circulação dos ventos, provocando, então, um movimento descendente de ar seco sobre a região tropical da América do Sul, norte e nordeste, e bloqueando as frentes frias mais ao sul, de tal forma que o norte e nordeste passa por secas severas, quando o evento é intenso, e, em contrapartida, o sul e sudeste tem excesso de chuva nessas condições. Quando o Pacífico se resfria, ocorre basicamente o contrário, com, então, excesso de chuva na região norte e nordeste e secas não tão severas no sul e sudeste. Porém, tem um agravante, que os El Niños tendem a produzir invernos mais amenos e os Laninhas invernos mais intensos. Não é, Tiago, que o inverno seja intenso,
eventualmente a média das temperaturas mínimas pode até ser maior do que a média de longo prazo. Mas a frequência de geadas, o risco de geadas, aumenta com a presença de um laninha, das águas frias. De tal forma que, pelo que nós já vimos, o inverno no hemisfério norte, dezembro, janeiro e fevereiro deste ano, bastante rigoroso, e os prenúncios que nós já tivemos de geada na Serra Gaúcha no mês de dezembro do ano passado, em pleno verão. É verdade. E novamente em janeiro, as serras catarinenses, como Urubici, São Joaquim, também tiveram 0 graus, registraram 0 graus. E mais recentemente, na província de Coronel Suárez, ao sul de Buenos Aires, agora essa geada bastante atípica, antecipada, no dia 21 de março, há um mês atrás. Isso tudo, então, está anunciando que o risco de geada nesse próximo inverno é bastante grande. Ele deve afetar não só os estados do sul, mas afeta também São Paulo e afeta também terras altas. Por exemplo, o Rio de Janeiro tem aí o Pico da Bandeira, né? Agulhas Negras também. A Serra da Mantiqueira. É. E em Minas Gerais, por exemplo, o sul de Minas, planta-se café, o arábica, e pode, naquelas baixadas em que o ar frio costuma se acumular, pode ocorrer, então, não generalizado, mas algumas regiões de geada que venham a matar as plantas, né? Então, vamos nos preparar. Como eu disse, a transição, existe uma boa probabilidade que o Pacífico entre na neutralidade agora a partir de maio. O CPC, o Climate Prediction Center, está dizendo que existe 50% de probabilidade que haja um novo El Niño a partir de dezembro deste ano. Eu acho que não, acho que nós vamos ter no segundo semestre, possivelmente em agosto, setembro, um laninha fraco, que deve persistir até março, abril do ano que vem, e aí sim, no ano que vem, a partir de abril, maio, nós teríamos um El Niño, porém um El Niño, um evento de fraco para moderado, nada parecido com esse terrível El Niño que nós tivemos agora, nesse período de 2014 a 2016. Repito, o efeito do fenômeno, ele se torna global porque a mudança na configuração da temperatura dos oceanos, particularmente o Pacífico, ela ocupa grandes extensões, 50, 60 milhões de quilômetros quadrados, e no caso dos El Niños, coloca muito calor na atmosfera, tanto na forma de calor sensível como na forma de calor latente, que vai eventualmente modificar até a temperatura global. Então era isso que eu tinha a dizer sobre El Niño. Essa hipótese de que uma das causas principais na formação do El Niño, de El Niños fortes, seja a força gravitacional da Lua, quando no ciclo nodal a inclinação do plano da órbita está no mínimo. Eu espero poder viver até 2033, 2034, para ver se a previsão se comprova, né? Mas se não se comprovar, pelo menos a gente já deixou registrado. Antigamente era difícil, o cara tinha que usar hieroglifos com
um negócio feito de papiro, né? É E verdade. escrever. Hoje a gente já tem algumas maneiras mais tranquilas, como esse vídeo que nós acabamos estamos acabando de fazer, em que vai ficar para a posteridade uma hipótese como essa. Então, se eu não estiver vivo e vocês continuarem, quem sabe em 2034, 2035, quando se formar um outro evento forte, eles vão lembrar desse artigo que está no seu blog, né? Isso. Que é a gênese do El Ninho, Tiago. Não, exatamente, professor. E uma coisa, né, que o senhor fala muito também, e eu também, é que a temperatura própria, né, do planeta acompanha os oceanos, né? São 71%, né, de superfície de oceano. Então a troca de 70, calor. 71. 71, né? Então. Esse um faz diferença. É uma floresta amazônica inteira. Exatamente. E exatamente, é a maior, é a maior troca de calor, né? Justamente pelos oceanos. Então, pô, 71%, né? E aí as pessoas acham, né, que as cidades, né, por exemplo, né, o seu carro, a sua cidade, o seu ar-condicionado, né, vai aquecer o planeta, né, sua geladeira também, né. E, ontem quando a gente conversou, conta rapidinho aquela história lá do ar-condicionado, que foi legal, da bomba. Ah, como é que é? Você diz do... Do hotel, da bomba lá da Ah, sua... sim, é, claro. Eu estive em Salvador, né, há 2 semanas atrás, fazendo uma palestra na Federação de Agricultura e Pecuária do Estado da Bahia, a convite do Senar, Serviço Nacional de Aprendizagem Rural, e no hotel que eles me puseram, a unidade condensadora do ar-condicionado Split estava na varanda. Aí eu saí para ver o cenário, ver a varanda, aí me deparo com aquela unidade condensadora escrito assim, cuidado, gás inflamável. Eu digo, caramba, olha, tem uma bomba pronta para explodir aqui na varanda desse apartamento de hotel, porque simplesmente os caras substituíram os CFCs, composto clorofluorcarbono, que eram gases perfeitamente inativos, né, não inflamáveis, não corrosivos, não tóxicos, substituíram por essas porcarias que estão aí, que se vazar pode ou matar todo mundo, como nos velhos tempos, quando inventaram a geladeira, que a geladeira doméstica era com amônia, né? Uhum. Então, todo mundo dormindo no inverno, nos Estados Unidos, por exemplo, com tudo fechado, quando a amônia vazava, matava famílias inteiras, né? Então, parece que, devido a essa histeria não comprovada de dizer que os CFCs destroem a camada de ozônio, que é absolutamente ridículo, porque uma molécula de CFC, dependendo da formulação, ela é 5 vezes mais pesada do que o ar, e acima da gente, dividindo a troposfera e a estratosfera, que é onde está a camada de ozônio, existe uma inversão de temperatura chamada tropopausa, e a estratosfera como um todo é mais quente do que essa parte da troposfera. A troposfera chega a 70, 80 graus abaixo de zero, e quando entra na estratosfera, existem os primeiros 10 quilômetros de isotérmicos, a temperatura não muda muito, mas depois vai aumentando a temperatura. Então, como levar uma molécula de CFC 5 vezes mais pesada do que o ar a atravessar essa barreira que é a tropopausa e subir contra a corrente, né? Porque se lá ela está mais fria, como é que ela vai subir? Além do peso dela, como é que ela vai subir? Mas, enfim, a gente sabe que a farsa da destruição do ozônio, na realidade, foi um grande golpe comercial do século XX, porque os CFCs já eram gases de domínio público, não pagavam mais royalties, então eles tinham que ser substituídos por gases que vieram pagar um royalty pesadíssimo.
Para o espectador ter uma ideia, quando do Protocolo de Montreal, em 1987, 1 quilo de freon custava $1,70, e assim que ele foi substituído pelo HFC, passou a custar $35. E no processo, antes de perder a patente, que a Organização Mundial do Comércio, a OMC, ela dá para esses casos 20 anos de patente. Antes de perder a patente, em 2007, ele chegou a custar $52 o quilo. Então, a gente vê claramente, no caso dessa farsa da destruição do ozônio e do buraco de ozônio, que sempre existiu, mesmo antes de geladeira, né? Que quem ganhou com isso foram as empresas, 5 grandes indústrias que detinham a fórmula dos substitutos. E certamente foram elas que pagaram para que essa farsa se tornasse concreta no mundo todo. Agora, estão dizendo que os substitutos continuam a destruir a camada de ozônio, né? Então tem que substituir os gases e dar mais 20 anos, né, de patente para que eles continuem explorando, particularmente países pobres como o Brasil, que precisa, e tropicais, né, que precisa de refrigeração a baixo custo. Basicamente, a concentração de ozônio, ela depende do ultravioleta que vem do Sol. E quando o Sol entra no mínimo de atividade, como vai acontecer agora nesse novo mínimo de Gleisberg, que ocorre aproximadamente a cada 100 anos, então entre 2020 e 2032, deve acontecer um mínimo, segundo os físicos solares, seria um mínimo semelhante ao que ocorreu há 200 anos atrás, no chamado mínimo de Dalton. Então, o Sol vai estar produzindo menos ultravioleta, e ultravioleta é essencial para a fotólise, para quebrar a molécula oxigênio, e depois se recombina, formando o ozônio, o O3. Com menos ultravioleta, a camada de ozônio ainda vai continuar a diminuir. Mas a gente, pelo menos nesses 400 anos de dados que temos, a gente sabe que o Sol tem esse ciclo de aproximadamente 100 anos. Então não precisa ser nenhum grande cientista da NASA ou de qualquer outra instituição para somar 100 anos ao máximo solar de 57, 58 e chegar à brilhante conclusão que a camada de ozônio volta aos mesmos níveis da década de 60, lá pelo ano 2050, 2060. Até minha avó sabe somar 100 a 1960. Então não tem grandes segredos, mas já tem gente dizendo, tá vendo? A camada de ozônio vai se recuperar em função das medidas preventivas que nós tomamos eliminando esses gases. Não, eu vi uma reportagem. Um barulho desse, né? Eu vi uma reportagem há pouco tempo, né, falando, né, que o buraco da camada de ozônio está diminuindo. Aí eu falei, tá bom, eles arrumaram o buraco, eles que fecham o buraco, né? Não, esse buraco é muito influenciado. O que não contam, né, é que as condições bem especiais que a Antártica tem, durante o inverno cria-se um vórtice, ventos que giram em torno do continente antártico, que é uma ilha, ventos fortes, e esse vórtice circumpolar, ele impede a entrada do ozônio que é produzido na região equatorial e transportado para lá. E que a Antártica tem 12 vulcões ativos, dos quais o Monte Erebus tem a sua cratera a 4.000 metros de altura, enquanto a tropopausa na Antártica, no inverno, chega a 5 quilômetros de altura. Quer dizer, o vulcão praticamente injeta cloro, cerca de 1.240 toneladas de cloro por dia, diretamente na estratosfera da Antártica, que
com esse vórtice circumpolar, então tem o ozônio destruído. Mas na primavera, em geral, na primeira quinzena de outubro, ou às vezes até antecipadamente na segunda quinzena de setembro, por alguma razão que a gente desconhece, o vórtice circumpolar se quebra e todo aquele ozônio entra e fecha o buraco quase que instantaneamente. Então, esse fenômeno sempre ocorreu, já foi detectado durante o Ano Geofísico Internacional, em 1957-58, por uma equipe francesa, e o próprio pai do espectrofotômetro, que é usado para medir a concentração de ozônio, o Sir Gordon Dobson, já escreveu em 1960, que existia essa anomalia, que ele não chamou de buraco, chamou anomalia na Antártica. Então era um fenômeno muito bem conhecido, já tem uma explicação absolutamente fantástica, por Dobson já praticamente há 60 anos atrás. Mas aí é tal história, né? Usaram isso que era para poder tirar dinheiro do cidadão incauto. O aquecimento global, não sei exatamente quem é que está por detrás disso. Acho que é só a história que vai mostrar quem é que vai tirar vantagem com o aquecimento global. E diga-se de passagem, nos últimos 20 anos a temperatura está estável e a tendência agora desses próximos 10, 12 anos, pelo menos, é de um resfriamento global em função do Sol estar no mínimo, o campo magnético solar enfraquecer, a Terra ser bombardeada por partículas de alta energia, que funcionam como núcleos de condensação e tendem a aumentar a cobertura de nuvens baixas, aumentando o albedo do planeta, aumentando a fração que é refletida de volta para o espaço, e entrando menos energia no sistema, a tendência do sistema é resfriar. Ok?